não é fácil seguir Jesus e o seu evangelho. Isso é algo que nós precisamos deixar muito bem claro. É claro que é a coisa mais gloriosa da vida, é a experiência mais prazerosa da existência. Viver com Jesus, seguir Jesus, caminhar com Jesus, viver Jesus, é algo que eu falo agora como um testemunho pessoal. Eu não trocaria por nada, absolutamente nada. É a razão da vida, é a razão da existência, é o sentido de tudo. Alguém que tenha encontrado o Cristo de Deus pelo seu evangelho e que vive conforme a sua palavra, tem o verdadeiro sentido, a verdadeira razão. Agora, isto não significa que seja fácil. E nem Jesus quis deixar a falsa ideia, a falsa impressão de que seria fácil. Ao contrário, ele sempre alertou todos os seguidores, todos os discípulos, que a jornada teria os seus percalços. Quando João e Tiago pediram algo que estava na dispensação de Deus, Jesus fez uma pergunta para eles: vocês podem beber o cálice que eu bebo? E vocês estão dispostos a beber esse cálice? Vocês estão preparados para serem batizados no batismo com o qual eu sou batizado? E o cálice que Jesus bebeu, falando da sua obra, foi um cálice amargo. O batismo foi um batismo penoso, foi um batismo de obediência. Então, a gente precisa saber dessas coisas. Se por um lado é a mais prazerosa experiência da vida, por outro lado, não é fácil. E Jesus está falando sobre isso aqui em Marcos, abra sua Bíblia no segundo dos Evangelhos, capítulo 8 de São Marcos, do versículo 34 até ao 38. Marcos 8, do 34 ao 38. Esse texto aparece em Mateus 16, 24, em Lucas 9, 23, e nós conhecemos como aquele sermão em que Jesus ensina que cada um deve levar ou carregar a sua própria cruz. E aí, olha como aconteceu, preste bastante atenção, que esses detalhes são importantes. Não foram muitos convidados para esse sermão. É um sermão bem seletivo. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, Jesus chama o povão que estava naquele culto, chama os discípulos também, e inicia assim esse sermão. Se alguém quiser vir após mim. Por isso que eu falei que ele é seletivo. Não é para todos, por quê? É como se ele já estivesse dizendo, quem não quiser, daqui para frente, não precisa nem escutar o que eu tenho para falar. E eu acho até, eu vou aproveitar nessa primeira parte para dizer para quem esteja assim, brincando de igrejinha, de evangelho, olha, você está perdendo o seu tempo. É igual um rapaz que namora uma moça, ou vice-versa, uma moça que namora um rapaz, sem a pretensão de casamento. Eu acho uma maldade. Se um rapaz está namorando a moça, e eu conheço, inclusive na igreja, assim, histórias que a gente atende, vou usar a expressão popular, o rapaz enrolou a moça 5, 6, 7 anos. Eu soube de um caso, foram 12 anos, olha isso, André, 12 anos. E a mocinha iludida, a mocinha já nem era mais mocinha, porque ela já estava beirando os 30 anos, e o rapaz, sempre que ela falava em casamento, ele recuava, mas não terminavam. Ela não terminava porque tinha a esperança de ser solicitada em casamento, de ser pedido em casamento, e o rapaz, para não falar uma coisa pior, vamos chamá-lo só de sem vergonha. Sem vergonha, maldoso.
porque, como eu falei há pouco, no jargão popular que a gente entende, enrolou a moça, enganou a moça durante 12 anos da vida. Então, com Jesus, meu amigo, minha amiga, isso não vai dar certo. Por isso que ele já falou, quem quiser, você quer mesmo? Você quer abraçar a fé do Evangelho? Você quer seguir esse caminho? Você quer andar com Cristo nessa vida? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É preto no branco. Sim, sim, não, não. Quer, quero. Então, o que você vai fazer? Negue a si mesmo. Porque seguir Jesus, obedecer Jesus, é negar-se a si mesmo todos os dias. Você vai aprendendo isso. Eu não tenho nem tempo de explicar muito, apesar de que daqui a alguns minutos eu vou dar exemplos, mas todos os dias você vai negando a si mesmo. Por quê? Porque a sua carne, seus sentimentos, seus pensamentos querem algo, mas o Evangelho te chama numa outra direção. Então, por causa da sua consciência, da sua obediência ao Evangelho, do seu compromisso com o Cristo que te chama, com o chamado que repousa sobre a sua vida, você se nega e segue. Ainda que partes de você mesmo estão querendo ir numa outra direção. Você se nega e vai. Você toma a sua cruz, que é um exemplo da missão. Cada um tem uma missão, e a cruz muitas vezes é pesada, como a cruz de Cristo foi pesada, e o nosso Senhor, já debilitado por ter passado uma noite em claro, apanhando, sendo humilhado, não pôde carregar a cruz e foi chamado um homem que vinha do campo, estava trabalhando naquela noite também, chamado Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Então, nem sempre nós conseguiremos, mas teremos do Senhor auxílio para carregar. Agora, abandoná-la nós não podemos, como Jesus não abandonou. Ele obteve ajuda para carregar a cruz, mas ele não abandonou a sua cruz, ele foi fiel e morreu na cruz. E siga-me, sempre seguindo Jesus. Não a igreja, não o pastor, não a doutrina, não, Jesus. Teu relacionamento é com Cristo. Aí Jesus justifica no 35, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, esse salvar aqui é no sentido de preservação, em contraste com o Evangelho, bom, eu aceitei Jesus, é o que algumas pessoas fazem, mas eu não consigo, sabe? Então a pessoa fica meio que se protegendo, guardando algumas coisas que ela acha conveniente levar com ela. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse a salvará. Eu vou pôr a mão no vespeiro, já estou acostumado, tenho até os coros das mãos grossos já. O que nós temos hoje nessas igrejas modernas, igrejas do tipo pintadas de preto, do tipo church, do tipo que estão se abrindo para o mundo, multidões de pessoas, porque são igrejas portas largas, que aceitam pessoas, geralmente o próprio pastor é assim, que não querem romper com coisas que são erradas. Vou dar um exemplo, falei que eu ia pôr a mão nos vespeiros. Pode ser que alguns não gostem de mim, você vai desligar a televisão, o smartphone, nunca mais você vai querer saber de mim, vai sair até falando mal de mim, que para mim será uma grande honra se você falar mal de mim, por eu lhe pregar o Evangelho. Mas eu vou dizer, por exemplo, a tatuagem. A pessoa fala assim, mas não tem nada a ver. Ora, se você não puder negar a si mesmo, dizendo não para uma tatuagem, para uma coisa que você faça que deforme teu corpo, como um alargador de orelha, ou como um piercing, que descaracteriza a sua humanidade, que descaracteriza aquilo que está escrito, que você foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque o Deus que nós lemos nas Escrituras, e nós não temos muitas informações sobre a aparência
de Jesus, de Deus. Mas se você lê o Apocalipse, leia depois o Apocalipse, principalmente o primeiro e o segundo capítulo, você vai perceber que Jesus tem uma aparência, e ali fala do rosto dele, do cabelo dele, das vestes, dos olhos. Você não vê características dessas que a gente vê, porque não há deturpação da imagem dele. As únicas marcas que ele tem são as marcas dos cravos, mas a veste dele é branca. Eu já falei isso quando aconselhei jovens a não se tatuarem. Se as vestes do Cristo são brancas, são alvas, são sem mancha, por que o corpo de alguém, se até as vestes para a salvação, Apocalipse 19, o linho fino das nossas vestes, que são criados através das nossas obras em Deus, são sem marca, por que um corpo deveria ser marcado? Mas, falando com as pessoas que se dão a essa e a outras práticas, não querem negar a si mesmo. Aí, essas igrejas, essas denominações de conveniência falam, não tem nada a ver, essa palavra é do Antigo Testamento, isso aí é lá na lei de Moisés. E aí a pessoa acaba não negando a si mesma. Então ela, para ganhar, ela perde. Agora, quem perder a sua vida, inclusive abdicar-se disso que eu estou dando como exemplo, mas de pecados, de outras coisas, que possivelmente você veio para a igreja com essas coisas, de onde você veio, você via, você tinha, você praticava essas coisas, mas por amor de mim, Jesus está falando, e do evangelho, você fala, não vou mais fazer isso, não vou mais agir dessa maneira, aí você perdeu isso, abdicou disso, rompeu com isso, mas aí sim você salvou sua vida. Porque por amor, você se submeteu ao Evangelho. Você submeteu ao Cristo. Aí Jesus questiona quem não faz isso. Pois, que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Vamos dizer que você fala assim, não, pastor, que é mais ou menos assim, que Jesus me aceite do jeito que eu sou. Eu falo palavrão mesmo, eu sou briguento mesmo, eu sou assim, agressivo, eu dou uns tapas na minha esposa, eu gosto de tomar minha cervejinha, o meu vinho, eu gosto de fazer minhas tatuagens, eu gosto. E assim, eu vou para a igreja e Jesus vai me aceitar do jeito que eu sou. Lembra aquela velhinha da chuva? Não vai não, vai não. Não vai não. E você vai ganhar todas essas coisas que você acha que deveria ganhar. Mas que aproveitaria se você ganhar tudo e perder sua alma naquele grande dia? E se Jesus lhe perguntar, mas por que você fez isso? Por que você foi contra a minha palavra? Ou, nesse dia, o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Aí você vai considerar, pois é, Jesus, eu achava que não tinha problema, eu ouvi um pastor que falou que isso era uma questão de interpretação, que isso era algo que estava lá no Antigo Testamento. Não tem jeito. Ou a gente resolve agora que vai seguir o Evangelho, conforme o Evangelho, que vai seguir o Cristo, conforme Cristo quer que seja seguido, ou não vai dar tempo. Naquele dia não vai dar tempo. Aí olha o 38. Porquanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora. Veja, nós vivemos no meio de uma geração adúltera e pecadora. E você quer se parecer, você quer ser igual, você quer ser participante dessa geração adúltera e pecadora? Qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Você foi chamado para sair fora disso tudo, não para estar com isso tudo do mundo, e pior, trazer isso tudo para a igreja onde você frequenta. Você que está fazendo isso, está agindo mal.
Nosso alvo, meus irmãos e irmãs, é nos parecer com Cristo. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Você não pode ser diferente do Cristo, em nenhum aspecto, em nenhum aspecto. Então negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus conforme Jesus ensinou. Porque se você não fizer assim, naquele dia, você terá ganhado o mundo inteiro, você terá sido o que quis, terá feito o que quis, mas perderá a sua alma. E chegará à conclusão de que não valeu a pena, e nunca vale a pena. O que vale a pena é, por amor de Cristo e do Evangelho, se submeter a Ele e segui-lo conforme Ele nos ensinou. Amém?